Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais um vídeo nosso aí de estudo da Confissão de Fé de Westminster, tá? Tava demorando um pouco aí, né? Começamos a mexer com outros projetos, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso capítulo 4, né? Da criação, tá? Um assunto sobre a criação. Vamos testar essa nova abordagem, né? De eu compartilhar a tela aqui com vocês. E vai ficar minha fotinha aí no canto, não vai atrapalhar, já deu um teste aqui, porque eu tô de saco cheio de editar vídeo e é chato pra caramba, e eu queria fazer um negócio mais orgânico, tá? Nada muito empirictado, tá? Um negocinho mais simples, mais direto, e eu gostaria de voltar a ler as referências também, porque isso faz uma total diferença, entendeu? Porque eu sei muito bem que vocês não estão procurando bosta nenhuma, vocês não estão abrindo a Bíblia de vocês, né? E aqui na tela, pelo menos, vocês não vão ter desculpa agora de que não conseguem ver. Beleza? Ah, filha, vai pegando no calcanhar aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura. É muito interessante, tá? Um aspecto que eu quero trazer para vocês aqui sobre a Confissão de Fé de Westminster. Não somente esse formato aqui, que é o modelo da cultura cristã, tá? Que eu comprei, você está vendo aqui, ó, Kindle, né? Então eu comprei ele que fica disponível aí no Kindle, quanto o que eu tenho, que eu já mostrei algumas vezes, tá? Que é a Confissão de Fé de Westminster, também da cultura cristã, que é mais antiga. É esse daqui, ó. Esse é o vermelhinho, tá? Esse é o vermelhinho, muito bom, da editora Cultura Cristã. Ele também tem essas divisões, tá? Em outras versões disponibilizadas na internet, que você pode procurar, também tem essas divisões, tá? No texto. Por exemplo, número um, número 2, número 3, são algumas divisões que existem porque as referências são relativas a essas divisões, tá? Então nós vamos marcando aqui e nós vamos falar, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. Creio que você vai ler comigo, né? Então o texto diz assim, ó: no princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, tá? Para a manifestação da sua glória, de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Tá? O mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis. Tá? Então vamos fazer uma divisãozinha aqui. Ó. Então esse seria a nossa primeira parte. Tá? Esse seria a nossa segunda parte. E esse seria a nossa terceira parte. Então são três partes diferentes da mesma essência do texto, tá? No princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, tá? O conjunto dos três, né, das três pessoas da Trindade, que fez com que todas as coisas viessem a acontecer. Então, vamos ler aqui as primeiras referências, né? Hebreus 1:2 diz assim, ó: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Aqui o escritor de Hebreus está falando, né, está testemunhando sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, que também estava, né, lá na criação do universo, né, por meio dele tudo foi criado. Em João 1:2, 3 diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Primeira partezinha aí, ó, do nosso texto, até o de baixo aqui. Então, ele estava no princípio com Deus, tá? E por intermédio dele e sem ele nada poderia ser feito. Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tá? Em Jó 26:13 diz: pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Tá? Isso aqui é um pouco mais poético do que a gente pensa, tá? Mas o livro de Jó é bem mais poesia mesmo do que a gente pensa, tá? Mas aqui está falando, né, basicamente do poderio de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Jó também 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tá? Então essas são as referências relativas a essa primeira parte, né? No princípio aprove Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Vamos para a segunda parte. Para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então aí é uma conjunção, né, de qualidades aí da pessoa de Deus, né, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, tá? Vamos lá, para Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, tá? Muito interessante isso daqui, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, olha que interessante, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, né, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tá? Então aqui também é uma referência ao que a gente já leu aí em outros capítulos da Confissão de Fé de Westminster, tá? Que os homens ficam indesculpáveis de dizer que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem as pessoas da Trindade. Tá? Vamos lá, Jeremias 10:12 diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Cara, é muito interessante isso aqui. Olha, Jeremias tacando um chinelo voador. Pá, né? Ele fez a terra pelo seu poder, tá? Né? Salmo 104:24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias as fizeste. Cheia está a terra das suas riquezas. Quando a gente fala sobre as grandes obras do Senhor, a criação de Deus, nós estamos falando das grandes maravilhas do mesmo, tá? Então, quando a gente olha a árvore nascendo, os animais que voam, os que nadam, os que estão, né, que se rastejam, a gente está vendo a perfeição da obra de Deus, tá? Então, assim, não tem como separar, né, a obra, né? Não existe uma ideia que se sustenta de que tudo nasceu do nada. Não existe, não tem lógica, porque não, mas os átomos se alinharam de uma certa forma e veio o mundo a existir. Bulhufas, bulhufas, isso é a maior mentira existente no mundo, né? Então você está dizendo que a teoria do Big Bang ela é falha. Falha nesse conceito. Mas a teoria do Big Bang de que tudo nasceu de uma explosão, ela se sustenta quando você olha para o grande poder de Deus. Porque somente Deus teria o poder de fazer com que tudo existisse do nada. Tá? Mas não foi nada pelo nada, foi o próprio Deus que criou alguma coisa do nada. Tá? Então isso que a gente tem que entender. E Salmos 33, 5, 6 diz: ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha que louco. Porque aqui nós não estamos falando simplesmente da criação, tá? A criação do mundo. Nós não estamos falando simplesmente da criação é, disso que é visível. Nós estamos falando da criação de sua totalidade, da criação dos anjos, da criação do mundo, da criação do homem, da criação de todas as coisas. É quão perfeito é a criação de Deus. Imagine, que loucura, que doideira, né? Um Deus tão poderoso que cria todas as coisas simplesmente pelo dizer das suas palavras. Ele diz, e assim se fez. Não tem como não chegar a uma conclusão de que Deus é Deus tão bom e tão maravilhoso que não possa ser um Deus criador. E nós somos criaturas do Senhor, né? Nós somos o poema de Deus, nós somos a poesia do Senhor. Se nós olhamos os animais, né, sendo criados em perfeita harmonia com o seu ecossistema da qual eles participam, né? Por exemplo, dos processos migratórios que existem para a reprodução, para a alimentação e tudo mais, e a gente diz, nossa, como isso é perfeito, como a natureza é maravilhosa. Sim, a natureza é maravilhosa, mas porque teve um orquestrador por trás. Teve um orquestrador lá na eternidade que fez tudo isso acontecer, que é o próprio Deus. Tá? Não tem como a gente separar a criação do Criador. Não existe lógica, não tem eu chegar assim numa situação e falar assim, não, Deus criou todas as coisas, mas então, o animal ele foi evoluindo por si só.
Não, cara. O animal ele vai evoluindo sim, porque ele tem que se habituar ao ecossistema, tá? Os peixes fazem isso, né? Os répteis fazem isso e também eles se habituam ao ecossistema, né? Mas as coisas de que o nada aconteceu do nada e que os animais decidem fazer alguma coisa do nada não tem lógica, não se sustenta essa ideia, tá? Então, a gente só pode olhar para a teoria do Big Bang, de que tudo aconteceu de uma grande explosão, quando a gente olha para o Criador, porque foi uma grande explosão do seu poder, da sua magnificência, da sua poderosa iniciativa de criar todas as coisas que hoje existem. E a nossa terceira parte diz, né? Criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tá? E tudo muito bom. O mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis. Visíveis é aquilo, tudo aquilo que a gente vê, invisível, os anjos, né, o querubim, serafins, né, e tudo mais, né, todo principado e potestade também. Quando a gente fala principado e potestade, não está só relacionado ao mal, tá? Principado e potestade é muito interessante porque é uma palavra que ela também fala de poder, ela também fala de pessoas que estão em posições de poder, tá? Então vamos lá. Esse aqui é meio longo, tá? Então esse daqui eu não vou nem grifar, porque senão vai ficar muito grifadão. No princípio, né, tá lá em Gênesis 1:31, vamos ler um pouquinho, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu ler aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz, né, vou colocar aqui, né, já que nem está marcando, e trevas. Chamou Deus a luz de dia, né, de dia, e trevas noite, houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus, né? E houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Tá? E Deus viu que isso era muito bom, né? Era bom. E disse: produz a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Eu tô com muito bom aqui, mas tá bom, tá? Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era muito bom de novo, aqui tá só bom, caramba. Mas é bom também, do mesmo jeito. Tá? Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves. Acho que nem vai abrir o tingolingo aqui, ó. Mas vai lá. A terra sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais, né, vamos colocar aqui, peraí, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, né, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie.
e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme é, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as árvores, todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mandimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Agora vem o muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele vai descansar, que também ficou referência para o povo hebreu, né, o povo da antiga aliança, que o sábado, o sétimo dia, seria o dia de descanso. Tá? Em Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, tá? Então, tudo que é visível veio a existir, beleza? Atos 17:24 diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus ele não é visível, Deus ele não tem corpo, não é igual a gente. Nós somos referência de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus, mas que tipo de imagem? Ah, então é sinal de que Deus tem ossos, tem carne, Deus tem barriguinha, Deus tem barba. Não, essa imagem que a gente cria é porque a gente vê no cinema, a gente vê nos Simpsons, a gente vê nos desenhos, eles tentando recriar uma ideia de Deus como um Deus barbudo, um Deus que, né, que não tem um rosto somente, mas tem todas as características humanas que nós temos. Não, Deus não é assim. Deus ele é invisível, ele é espírito. Deus é a essência de tudo. Essa é a realidade. Deus é a essência de tudo, tá? Então, o Lucas está dizendo aqui nos Atos dos Apóstolos, né, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Então, ele é dono de tudo isso aqui, meu amigo. Não habita em santuário feito por mãos humanas, ou seja, ele não consegue habitar. Por quê? Porque isso é feito por mão humana. Né? A presença do Senhor vinha no templo antigo, no templo criado lá no deserto, tá? Ele vinha, né? Ou, né? Na verdade, nem vinha. Ele manifestava a sua glória naquele local e se comunicava, por exemplo, com Moisés. Isso, principalmente com Moisés. Moisés estava ali, né? E com os profetas, com o sumo sacerdote, né? Que muitas vezes tinha essa possibilidade, mas muito mais com Moisés, né? Acho que com os sumos sacerdotes e os profetas ele acabava falando, mas assim, diferente de Moisés, ninguém se compara, né? Ninguém, acho que até isso daí a gente pode retirar, né? Que só Moisés conseguia falar com Deus face a face, vamos dizer assim. Mas ele também não via a imagem de Deus, não existia como, porque Deus ele não tem um rosto físico como a gente, tá? Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, tá? Glória ao Senhor por todas essas coisas, tá? Então esse é o nosso primeiro parágrafo, né, do que a gente viu aqui sobre a criação de todas as coisas, né? Toda essa criação foi feita por intermédio de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, beleza? Vamos ao nosso segundo parágrafo, ao parágrafo aqui realizado, aí já direcionado ao homem, tá? Então vamos lá, vamos tentar dividir da melhor maneira possível também dessa forma, tá? Então o parágrafo 2 diz assim, ó: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, tá? Aqui tem uma divisão muito boa, macho e fêmea, tá? Com alma racional e imortal, tá? Então aqui é um outro ponto muito bom, né?
e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Tá? Tendo a lei de Deus escrita no coração deles, tá? As ordenanças do Senhor, e o poder para cumpri-las, mas com a possibilidade de transgredi-la, livre-arbítrio, tá? Sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Tá? Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a este preceito, foram, né, felizes em sua comunhão com Deus. Tá? Então, aqui, ó. E tiveram domínio sobre as criaturas. Então pode ver que tem uma divisão muito boa aqui. Eu fui repetindo porque não tem outras cores, tá? Mas tem uma coisa, um texto muito bom, entendeu? Então olha para você ver, né? A primeira referência nós temos aqui, ó, Gênesis 1:27, diz assim, ó, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa aqui é a primeira parte que a gente lê. Então, é claro que depois a gente vai existir a hierarquia dita, né? Que o homem vai ser criado primeiro, depois a mulher, mas quando Deus ele deu a ordem de criação, os dois estavam em pé de igualdade, tá? Porque os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não existe essa de que Deus criou o homem, depois o homem é a imagem a mulher é a imagem do homem. Não. O homem e a mulher é a imagem de Deus, tá? É a semelhança de Deus. A obra de Deus está sendo cumprida no homem e na mulher como criatura. Beleza? Tá? Segundo ponto, com alma racional e imortal, tá? Então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, tá? Alma vivente aqui, ó. Pô, aqui tem hora que pega um negocinho chato, cara, e fica uma merda, cara. Pra ficar bonitinho, bonitinho. Entendeu? Então olha para você ver, com alma racional, alma, tá? É aquilo que nós somos, alma, corpo, tá? É a mesma coisa, não muda, mas soprou-lhes o espírito da vida nas suas narinas, tá? Fôlego de vida, né? O espírito de vida. E o homem passou a ser alma vivente, tá? E dotou-lhes de inteligência, retidão e perfeita santidade segundo a sua própria imagem, tá? É muito interessante isso daqui. Aqui tem o ponto 2 aqui, peraí, calma, voltemos. Ao vivo tudo é diferente. Eclesiastes 2:7 diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Esse espírito é o espírito da vida, tá? É o espírito que foi soprado no fôlego, né, de vida ao homem, tá? Isso volta para Deus quando o homem findar os seus dias aqui na terra. Lucas 23:43 diz: Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Tá? Isso daí é o contexto relativo à crucificação de Jesus, tá? Quando aquele, a gente fala ladrão, né? Mas não necessariamente seria um ladrão, seria uma pessoa que atentou contra o império e foi crucificado juntamente com Jesus Cristo, tá? Ele era transgressor da lei do império, né? E ele vai lá, né, e reconhece a majestade do Senhor Jesus, tá? A majestade do Senhor Jesus. E o Senhor nos diz, né, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Eu entendo de uma forma, quando Jesus ele fala, estarás comigo hoje no paraíso, dá muito nó na cabeça das pessoas, tá? Porque Jesus ele ainda não tinha ressuscitado. Então Jesus, né, a gente vai falar que nesses 3 dias da sua passagem, Jesus pregou às pessoas, tá? Né, tem até os entendimentos aí de que Jesus foi no centro da terra, né? Esteve evangelizando essas pessoas. Eu acho muito interessante isso. É um, é um bom texto para estudo, tá? E Jesus, então, ele vai inicialmente, né, com todas aquelas pessoas que já morreram antes dele. Então, ressuscitam junto com ele, tá? Ressuscitam na primeira ressurreição. Então, Jesus ele vai, leva esses que já morreram, né? Leva esses que já estão salvos, né? E depois ele vai vir buscar o resto. Por quê? Porque aí se instaura a nova aliança, tá? Essas pessoas, até a morte de Jesus Cristo e a sua ascensão, são pessoas relativas à velha aliança, que cumpriram os preceitos de Deus, a que fizeram aquilo que agradava ao Senhor e hoje estão desfrutando, né, da vida perpétua, a vida eterna no reino de Deus. Beleza? E aí, depois que Jesus ele vai para a ascensão, todos esses que morrem depois de Cristo, né, na nova aliança, são as pessoas que ressuscitarão no último dia. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige.
Mateus 10:28 diz: Não temais os que matam o corpo, e que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Temei ao Senhor. Ele é o único que pode fazer isso, tá? Vamos lá para o nosso terceiro ponto, então diz, tendo a lei de Deus escrita no coração deles. Gênesis 1:26 diz, também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, tá? Essa é a realidade. Aqui já está as ordenanças do Senhor, tá? A lei de Deus, a lei primária de Deus, não é a lei que veio depois, mas a lei primária do Senhor já estava no coração do ser humano de fazer aquilo que agrada, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom diante dos seus olhos. Outro ponto, Colossenses 3:10 diz, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Então, olha que interessante, né? E vos revestiste do novo homem, né? O novo homem, nova aliança, né? O novo homem em Cristo, o novo homem renovado, transformado, santo, purificado, segundo a imagem daquele que criou, refletindo a imagem da perfeição lá na criação, tá? Ih, caramba, coloquei a corzinha diferentinha. É Lalanza, é Lalanza. Vamos lá, né? Nosso terceiro ponto. Acho que é o terceiro ponto. Tô perdido. Não, é rosa mesmo, cara. Tô viajando, hein, irmão. É rosa. Lalanza é tendo a lei de Deus escrita no coração deles, que seria o ponto 4. Né? Mas ainda estamos no ponto 3, cara. Efésios 4:24 diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, tá? Então, já ficou bem claro aí o nosso conceito. O nosso quarto ponto seria, né, tendo a lei de Deus escrita no coração deles, né? Então, a lei do Senhor, tá? Romanos 2:14-15 diz, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então o homem, ele não tem, quando não é lhe revelado uma lei, né, ele age por si só, até de acordo com a lei. Porque ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, tá? Então esse é o contexto, né? Então a lei de Deus está gravada no nosso coração, é a lei da bondade, a lei daquilo que é referência das coisas de Deus, tá? Mas, né, quando o homem não tem essa lei que lhe mostra, né, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é pecado, o que não é pecado, eles assim, né, mutuamente se acusam e se defendem. Né? Ah, eu fiz porque, não sei, caiu do céu. Uma ordem, veio uma ordem do céu para mim fazer aquilo, né? Mas as pessoas, nessas pessoas não teriam leis, né, de dizer, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então elas se servem de lei para si mesmas, tá? Seria isso. Então vamos lá, né? O quinto ponto seria o nosso, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade, à sua própria vontade, que era mutável. Isso, né, é o livre-arbítrio de Adão e Eva, tá? Aí diz Eclesiastes 7:29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, tá? Esse se meteu em muitas astúcias ele fez cagada. Essa é a realidade, ele fez muita merda, e essa merda ecoa sobre a vida das pessoas, as nossas vidas, né? De todos aqueles que estão desconexos de Deus por causa da personificação adâmica, dos seus próprios desejos do coração, a idolatria em si. Beleza? Sexto ponto diz: além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus, e de fato. Então, o sexto ponto, acho que eu pulei aqui, ó. O poder de cumpri-la. Eu pulei de novo, tá? Mas com a possibilidade de transgredi-la, tal, eu acabei pulando. O que seria uma, seria outra, eu fiz totalmente diferente. Aqui seria o amarelinho, aqui seria o azul, tá? De vez em quando eu me perco mesmo, me perco. É muito textinho pequeno, tá? E o outro aqui também é Eclesiastes 7:29 diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas esse se meteu em muitas astúcias. Também ele é referente ao 7 aqui, tá?
ao 5, quer dizer, o quinto ponto, que é o poder de cumpri-la. Aí diz, mas com a possibilidade de transgredir, sendo deixado de liberdade, da própria vontade era mutável. Aí o sexto, que é o que a gente leu agora, além da lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus. Com Deus. Esse é o sétimo ponto, tá? Do parágrafo, que é esse daqui, ó. Gênesis 2,17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, tá? Por que morrerás? Porque aqui, tá? Aqui está o livre-arbítrio de Adão e Eva, tá? Aqui está o conhecimento, né? Então, enquanto eles não fizeram aquilo que desagradou ao Senhor, eles andavam no caminho do Senhor e o Senhor se comunicava com eles. Mas a partir desse momento já não existe mais essa comunicação, tá? Se quebrou essa comunicação, eles foram expulsos do jardim, né? E aí, Deus amaldiçoou a terra, não amaldiçoou a criação, Deus amaldiçoou a terra e diz para o homem que da terra, e assim para o homem como a mulher, que da terra eles comeriam do seu próprio sustento. Gênesis 3, de 8 a 11 e 23 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore da vida que ordenei que não comeste? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, tá? Essa é a realidade aí, ó. Tristeza para nossa vida. Nós estávamos bem junto com Adão e Eva, seríamos descendentes no jardim do Éden, comendo do bom e do melhor, vivendo bom e do melhor, mas Adão foi um orelhudo, né? E Eva também. O oitavo ponto diz, e tiveram domínio sobre a criatura, né? Gênesis 1, 26, 28 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, tá? E Deus os abençoou, eles disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Beleza? Deu para entender essa questão do quarto capítulo sobre a criação, tá? Quarto capítulo aí da Confissão de Fé de Westminster. Creio que aqui a gente não teria muitas dúvidas, porque isso é o que a gente sempre aprendeu, né? Que Deus criou os céus e a terra e criou o ser humano para a sua honra e glória, beleza? Então terminamos aqui, né? Vamos fazer algumas referências aí sobre a confissão, o catecismo breve, o catecismo maior, tá? Como eu tinha escrito lá no quadrinho, então eu vou olhar qual que é. Pergunta 9, tá? Pergunta 9 aqui, ó. É muito interessante que ela é bem curtinha, tá? Aqui a gente está olhando no breve catecismo de Westminster, tá? Então diz assim a pergunta 9. Qual é a obra, né? Qual é a obra da criação, né? Vamos lá. A resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias e tudo muito bem, tá? E aí a referência de Gênesis 1, de 1 a 31, não vou ler de novo porque é longo, muito longo, longo demais, né? E a gente já leu, não precisa ler de novo, tá? Hebreus 11, 3, também a gente já leu, mas vamos ler que é curtinho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E Salmos 33, 9 diz, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, beleza? Muito interessante isso daqui, a pergunta 9, tá? Vamos à pergunta 10. A pergunta 10 ela é muito interessante também porque ela se reflete ao homem, tá? Então, lá no nosso quadro, você não vai conseguir ver, eu tinha separado tanto a pergunta 9 do Catecismo Breve e a pergunta 10, tá? Como Deus criou o homem, tá? Como Deus criou o homem? Deus criou o homem, né? Macho e fêmea, tá? Macho, caramba, seleciona aí. Macho e fêmea conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre as criaturas, tá? Então essa foi a intenção de como Deus criou o homem. Gênesis 1, 27, né? Para a gente salientar essas ideias. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? Colossenses 3,10 diz: E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 4,24 diz: E vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Romanos 2, 14 e 15 diz: Quando os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Salmos 8, 6, 8 diz: Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais de todo o campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Tá? Então, essa pergunta 10 são relativas aí a como Deus criou o homem, beleza? Vamos para o catecismo maior. É muito interessante porque assim, o catecismo breve ele tem perguntas mais breves, referências mais breves, tá? Mas quando a gente fala do catecismo maior, é muito diferente, tá? Deixa eu ver se está certo aqui. Seria a pergunta 15, tá? Pergunta 15, né? O que é a obra da criação? Ah, é uma pergunta muito boa. O que é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, para si, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, o espaço de 6 dias e tudo muito bom. Tá, muito bom. Tem perguntas que às vezes no catecismo maior ela é muito relativa ao catecismo breve, tá? Mas às vezes tem perguntas e respostas aqui no catecismo maior que é maior, tá? É mais complexo, tem muito mais referências e tudo mais. Gênesis 1:31, não vou ler de novo. Muito grande. Hebreus 11:13 também a gente acabou de ler. Aqui um novo, ó. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, tá? Né? E Romanos 11:13, que é um versículo que a gente conhece muito, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é um versículo muito bom, cara, muito bom. E seria a pergunta 17. Mas ele pulou, né, a pergunta 16 aqui na ideia que a gente estava pensando. Mas vamos ler a pergunta 16, que é muito interessante. Ó. Como Deus criou os anjos, tá? Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos à mudança, por causa da queda, tá? Na queda lá do tinhoso, né? Do capiroto, do sete saia, né? De sete cauda, aí tem vários nomes, tá? Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tá? Mateus 22:30 diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. Tá? Aí falando sobre a interpelação que fizeram a Jesus, da mulher que não conseguiu... dos maridos que ela teve não conseguiu suster filho. E na lei hebraica, na lei judaica, tinha uma lei que se o marido casasse com a esposa e ele morresse e não tivesse lhe dado uma posteridade, um filho, né? O irmão tinha que se casar com essa mulher, né? E lhe dar um filho que não seria dele, seria referente ao irmão que morreu, tá? E se passou 7 e ele estava interpelando Jesus. Mas quem estava fazendo essas perguntas era os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, tá? Então o Senhor ele vai dizer, né? Eles perguntaram, e na ressurreição, de quem ela será marido porque se casou com 7? Aí o Senhor vai dizer, na ressurreição ninguém casa, filho, ninguém se dá em casamento. Serão como anjos no céu, tá? Lucas 20:36 diz, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos na ressurreição. Tá? Corroborando essa ideia. Mateus 25:31 diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Tá? Então aí será a completude, né, a vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses 1:7 diz, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Né? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder.
Mateus 24:36 diz: Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá? Então aí a volta do Senhor, tá? 1 Pedro 1,12 diz: E a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam por escutar. Né? Então, olha para você ver que interessante aqui nessa palavra, porque existem coisas que o Senhor manifesta aos homens, pela sua maravilhosa graça, pelo seu maravilhoso decreto, conhecimento que ele dá aos homens que ele não dá aos anjos. E os anjos anseiam conhecer. Olha que interessante, os anjos anseiam conhecer essas grandes palavras, mas a eles não é dado de conhecer, porque assim o Senhor não quis. É muito louco. Deus, ele quer uns bagulho muito doido, assim, que você fala, caramba, o cara é foda, mano. Salmos 91, 11 e 12 diz: Porque os anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Essa referência também é o diabo usando, tá? Aqui tá falando Salmos 91, 11 e 12, mas o diabo usa esse versículo aqui, né, de Salmos, para tentar Jesus se jogar do pináculo do templo, lá do mais alto topo do templo, né, e dizendo que Deus dará aos anjos ordem para o cuidar e que ele não cairá, né? E aí Jesus dá uma resposta muito louca para ele: sai daqui, bicho ruim. E aí o bicho sai correndo, entendeu? Aí vem os anjos e servem ele. Muito louco, né, mano? Mateus 13:39 diz: O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Essa referência à parábola do joio e do trigo, tá? Parábola do joio e do trigo aqui, né? O joio é semeado no meio do trigo, esse foi o diabo que fez, né? Então a ceifa é a vinda gloriosa do Senhor, e os ceifeiros são os anjos, que aí ele vai passar a chinela. Já era, meu amigo. Aquele que é bom, aquele que está decretado que irá para o reino do Senhor, para a eterna graça do Pai, vá com Deus. E aquele que vai ser condenado vai sentar no colo do tio Lu. Essa é a realidade. Salmo 103, 20 e 21 diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Olha que louco, o salmista também rebenta, hein, bicho? 2 Pedro 2,4 diz: Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Aí é o Senhor aqui, ó, só fazendo a carta de demissão para o tio Lu e aqueles que foram, né, contra o próprio Deus. E a pergunta 17, que também tem o mesmo título, tá? Como criou Deus o homem? Tá? Então, a mesma pergunta, mas olha para você ver a diferença de resposta, tá? Uma resposta mais concisa, né? E tem muito mais referências também, né? Depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó, e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, conjunto sujeitos a cair, contudo sujeitos a cair. A gente já comentou sobre isso aí. Então, Gênesis 1:27 diz: Criou Deus, pois, o homem à nossa imagem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tô relendo para ficar bom aí na sua mente, tá? Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem o pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:22 diz: E a costela que Deus fez tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Né? Gênesis 1:26 diz: Também disse Deus: Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mateus 19:4 diz: Então respondeu-lhe: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Provavelmente uma resposta de Jesus aí. Eclesiastes 2:7 diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mateus 10:28 Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo.
Gênesis 1, 27 diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Colossenses 3,10 diz, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 4, 24 diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Romanos 2, 14 e 15 diz, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram que a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Eclesiastes 7, 29 diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Cara, muitas astúcias é maravilhoso. O próprio Salomão aqui, doido para falar, o homem fez cagada, mas ele, muitas astúcias. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Gênesis 3, 1, 19 diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo de que não morreis, né? Olha aí o bichão louco, ó, bicho doido aqui, ó. Um bicho doido muito louco, ó. Porque Deus sabe que no dia, né, no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha para você ver que interessante esse contexto, é que o diabo em nenhum momento ele mentiu. Ele simplesmente fez com que houvesse dúvida no coração da mulher. Ele não mentiu, dizendo, não, vocês realmente serão como Deus. Só que a partir do momento que ela teve inculcado essa ideia na cabeça dela, sabe o que aconteceu? Ela simplesmente fez aquilo que desagradou o Senhor. Porque existia ali uma idolatria, se plantada uma ideia que virou uma idolatria no coração da mulher, que também no coração do homem, a fazer com que eles atentassem contra o trono de Deus. Porque não só queriam ser iguais a Deus, mas queriam ser Deus, tá? Mas o diabo ele não mentiu, ele simplesmente inculcou a ideia ali no coração da mulher. Vendo a mulher que a árvore era muito boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor, o Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste por pessoa, ela me deu a árvore e eu comi. Aqui uma primeira cagada do homem é não reconhecer o seu pecado, tá? O homem poderia ter reconhecido o seu pecado e dizer assim, oh, pequei contra ti, né? Comi da árvore que não deveria ter comido, assuma a responsabilidade, entendeu? Eu e minha mulher aqui, ó, estamos de boa, mas realmente a cagada foi minha, porque eu era o cabeça, eu deveria, né, a orientá-la da melhor maneira possível, mas o homem ele vai e joga a culpa na mulher. E a mulher também vai seguir o mesmo exemplo, fazer a mesma coisa. Disse o Senhor à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio da dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, né? Não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha que louco. Muito louco, né? Muito louco. É muito interessante aprender tudo isso aí. Beleza, pessoal?
É isso. Fique com a minha tela aí, né? Ó, o meu mouse rosa. Deus abençoe vocês e a gente vai continuando nessa perspectiva. Acho muito mais interessante essa abordagem, tá? E aí a gente muda, né, essa nova perspectiva, né, que eu acho muito interessante, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.